Os relatos do livro de Josué na conquista da terra são surpreendentes. Ainda falando sobre a astúcia dos gibeonitas, citados no capítulo 9 de Josué, e como esse desfecho vai acontecer, porque a conquista da terra estava sendo executada da forma mais surpreendente ainda, uma vitória sobre outra vitória. E os gibeonitas apavorados, eles organizam um bom acordo com Josué, claro, esse acordo foi mediante astúcia, mentiras e tramas, e depois que Josué e as lideranças de Israel descobrem, eles sentenciam os gibeonitas. E a sentença está no capítulo 9 de Josué, versículo 25 e 26, que diz assim: Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu, não permitiu que os matassem, mas daquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Parece até que essa narrativa, ela está perdida, mas ela não está. Ela vai ser citada lá em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14, quando nós vamos encontrar os gibeonitas sendo vingados pelo fato que durante o reinado de Saul, ele praticamente exterminou os gibeonitas, porque, segundo ele, o próprio Saul tinha muito zelo com a herança de Israel. E o relato do capítulo 21 de 2 Samuel, ele vai dizer que o rei, a partir do versículo 2, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los, como eu já falei. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Versículo 8, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul, de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados.
enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Eu fiz questão de ler todo o relato para que nós pudéssemos entender que a Bíblia não tem uma citação perdida ou desconectada. O que aconteceu lá no capítulo 9 de Josué, agora é citado no capítulo 21 de 2 Samuel, quando nós vamos encontrar aqui as consequências do que aconteceu naquele acordo firmado debaixo de tramas, de mentiras, e que agora, por conta dessa situação, desse zelo que Saul teve em não dar aos gibeonitas direito na herança de Israel, ou no cuidado de Israel, não é, por conta do zelo que Saul teve, ele quase os exterminou. E agora Deus, que é um Deus justo, ele traz uma palavra para Davi promover justiça pelo que lhes havia acontecido. E eles exigem que 7 pessoas da família de Saul sejam executadas. O que acontece depois é que uma dessas mães, tanto era mãe como era tia, ela então, dos primeiros dias da colheita de cevada até o início da colheita, quando começou a cair a chuva do céu sobre os corpos, ela montou uma guarda, uma vigília permanente para evitar que as aves de rapina os tocassem de dia e os animais selvagens os comessem à noite. Isso moveu o coração do rei Davi, que providenciou agora um enterro coletivo e finalmente a terra teve paz, teve sossego, porque finalmente a justiça foi executada e a seca foi resolvida. Podemos aprender muito sobre esses episódios, que não vale a pena firmar acordos mentirosos ou tentar tirar vantagens, porque lá na frente as consequências vão chegar. Eu quis deixar esse registro aqui porque nos inspiram e que Deus nos ajude, traga sobre nós a sua justiça, a sua honestidade, a sua verdade, e que isso sejam princípios para a nossa vida em toda a nossa caminhada. Um grande abraço, uma ótima reflexão. Deus nos abençoe. Amém.